Bem, gente, vamos lá para mais uma aula de álgebra linear para a Escola de Ciências e Tecnologia. Meu nome é Elton Carvalho. A aula de hoje é sobre espaços com produto interno, espaços vetoriais com produto interno. A ideia aqui vai ser generalizar o conceito de produto escalar que a gente conhece lá da geometria, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o conceito de vetor. A gente vai olhar para o que a gente conhece, ver as propriedades que isso tem e usar essas propriedades para criar uma definição de um objeto mais geral, que possa ser usado com coisas que não são setinhas no espaço, né? Então, no caso do produto escalar que a gente tinha na geometria, né? Na geometria a gente tem segmentos de reta que tem comprimento, direção e sentido, né? Então, o produto escalar é um número que tem a ver com o comprimento e a direção relativa entre os dois vetores, né? Então, eles formam um ângulo θ entre si. O cosseno desse ângulo aparece aqui, multiplicando as normas desses dois vetores, os comprimentos deles, né? Então, norma e esse ângulo tem a ver com o objeto do qual o espaço vetorial trata, né? Então, na geometria a gente tem segmentos de reta, segmentos têm módulo, direção e sentido, então a gente trabalha com esses módulos e esses sentidos aqui, né? Então, e com isso a gente conseguiu criar alguns conceitos novos, como a ideia de comprimento, que tem a ver justamente com a norma do vetor, né? E a de distância, quando a distância entre dois pontos, por exemplo, a distância entre esse ponto e esse, é U menos V, ou alguma coisa assim, a norma de U menos V, né? Então, essa medida dessa distância vem dessa ideia de produto escalar, né? Também tem a ideia de ângulo entre dois vetores, né? A gente quantifica essa medida aqui, e essa quantidade aparece aqui na definição do produto escalar, né? E a ideia de perpendicularidade ou ortogonalidade, que é bastante importante na geometria. A gente vai importar essa ideia para a álgebra linear, para espaços vetoriais mais gerais, através do nome de ortogonalidade, né? Então esses são os novos conceitos que vão aparecer, e se a gente conseguir generalizar esse conceito de produto escalar para espaços vetoriais gerais, a gente vai poder falar de comprimento de vetores que são mais gerais do que essas setinhas no espaço, ângulo entre vetores mais abstratos, e definir principalmente o que são vetores ortogonais nesse contexto. Ortogonal no sentido de generalização da ideia de perpendicularidade, certo? Então, a gente vai generalizar também a ideia de produto escalar, o que seria um produto escalar nesses nossos espaços vetoriais mais gerais, né? Então, a gente pode olhar também, ainda na geometria, no espaço da geometria, né, na base canônica desse espaço vetorial, eu tenho os três versores I, J, K, e eu posso escrever qualquer vetor como uma combinação linear desses três vetores dessa base, né? E as componentes vão ser o x, o y e o z do vetor U, e Vx, Vy e Vz, por exemplo, do vetor V, né? Então, o produto escalar entre os vetores U e V vai ser essa conta aqui com as coordenadas, né? As coordenadas x dos dois multiplicadas, mais o produto das coordenadas y, mais o produto das coordenadas z, né? Então aí vai ter essa conta aqui, e dá para verificar, e aí fica como um exercício para vocês, que as duas definições são equivalentes, né? Você percebe que isso aqui são escalares, né? Então a gente chama de produto escalar porque o resultado é um escalar, né? Analogamente, se a gente olhar aqui, né, o produto escalar ele é o produto da norma de dois comprimentos e de um ângulo. Então isso aqui é a multiplicação de três números reais. Esse cara vai ser um número real, que no contexto da geometria é um escalar. Por isso que a gente chama de produto escalar, certo? Então, agora a gente pode fazer o contrário, né? Então, olhando para aquela definição de produto escalar, né, que é produto escalar de U com V é norma de U vezes norma de V vezes o cosseno do ângulo, eu posso isolar esses termos e definir o que é a norma e o que é a distância, né? Então, a gente define norma de um vetor a partir do produto interno, do produto escalar, né? O contrário do que a gente fazia na geometria. Na geometria a gente pega a régua, mede as duas normas, pega o transferidor, mede o ângulo, multiplica esses números todos e tem o produto escalar. Agora, se eu tenho as coordenadas, eu posso inverter isso e falar, não, olha, a distância ou a norma de um vetor é essa raiz quadrada do produto escalar dele com ele mesmo, né? Para você demonstrar que isso é verdade, basta você calcular esse produto escalar aqui e ver que o ângulo de um vetor com ele mesmo é zero, né? Então,
vai aparecer isso aqui. E eu posso definir o conceito de ângulo a partir do produto escalar dessa maneira. Eu tomo o produto escalar entre os dois vetores, divido pelo produto da norma deles, né, produto do próprio dos números reais, e isso vai me dar o cosseno desse ângulo. E aí o arco cosseno desse ângulo vai ser o ângulo, né? Mas geralmente a gente vai estar interessado mais no próprio cosseno mesmo, né? Então eu posso definir essas grandezas a partir do produto escalar definido dessa forma para vetores escritos nessa base, né? Então você vê que a gente já inverte a coisa. A gente pega um conceito geométrico e transforma num conceito algébrico e passa a definir os conceitos algébricos a partir... definir os conceitos geométricos, né, de distância e ângulo a partir do conceito algébrico aqui, que é esse produto, essa conta aqui que a gente faz com as coordenadas, né? Então, o que eu posso ganhar generalizando essa ideia para espaços vetoriais mais abstratos, né? Então, vamos supor que eu faça um experimento, né? Então, eu estou no laboratório e eu começo a medir a posição de uma certa partícula ali que está no experimento. E eu obtenho essas medidas de posição aqui em função do tempo, né? E eu quero saber, olha, eu acredito que essa trajetória possa ser descrita por um polinômio, né, em função do tempo. Por exemplo, isso aqui é um movimento uniformemente acelerado, né? Isso aí é um polinômio no tempo. Então, eu quero descobrir qual que é o polinômio que passa mais perto desses pontos. E aí passar mais perto é distância, né? Então, eu quero minimizar, eu quero encontrar o espaço, o vetor do espaço dos polinômios que está mais perto do vetor do espaço das funções que representa esses pontos experimentais aqui, né? Isso aqui, esse procedimento a gente vai ver daqui a 3 aulas, na aula 10, logo antes da prova de mínimos quadrados, né? Então, como é que eu encontro esse cara? Eu preciso definir o que significa um ponto mais próximo. E estar mais próximo tem a ver com distância, né? Então, essa distância tem a ver com essa generalização do produto escalar. Então, se eu fizer essa projeção de um vetor no outro, né, que é justamente o ponto na direção de um vetor que é mais próximo de outro, é a projeção desse outro vetor no primeiro, né? Então, se eu faço isso no espaço vetorial das funções, eu consigo fazer esse tipo de ajuste, né? Tem uma outra aplicação também que é basicamente até o 3G, né? O 4G é um pouquinho diferente, mas no 2G e 3G na rede de celular se usava um método, se usa ainda, né? Uma tecnologia chamada CDMA, em que eu posso com o mesmo sinal, com a mesma frequência, codificar mensagem para vários aparelhos de celular, por exemplo, né? Então, mensagens binárias. Então, eu posso ter 64 aparelhos de celular usando a mesma frequência e todos eles conseguem falar sem interferir um com o outro, porque o sinal que vem misturado de todos eles é formado por componentes que são ortogonais no espaço vetorial que representa esses zeros e uns aqui, né? Então, tem um espaço vetorial, por exemplo, essa nossa mensagem aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então, essa mensagem aqui, cada bit do sinal tem 10 intervalos, tem 10 unidades de tempo aqui, né? Então, eu posso pensar que aqui eu tenho 40 unidades de tempo. Isso aqui é um vetor de um espaço de dimensão 40, em que essa é a primeira componente, a segunda componente é 0, a terceira é 1, a quarta é 0, a quinta, entendeu? Então, eu posso transformar isso aqui no espaço vetorial, e aí eu posso considerar que vai ter sequências que são perpendiculares ou ortogonais na nossa linguagem umas às outras. Então eu posso pegar o sinal, que vai ser uma combinação linear de várias coisas, de sinal de vários celulares, e projetar esse sinal na direção do código do celular que eu quero descodificar. Então, se eu quero decodificar o sinal do celular 5, eu sei qual que é o vetor que representa o código do celular 5, então eu faço a projeção do sinal que a antena recebeu nele e consigo decodificar isso, né? Então a gente precisa generalizar essa ideia para poder falar disso nesse espaço vetorial muito louco aqui, né? E outro que vocês devem ter visto em química, né? A gente tem os orbitais atômicos aqui, né? Então, orbital 1s, orbital 2p, 3d, 4f. E esses orbitais, aqui no caso eu tenho representada a função de onda do elétron, que tem a ver com, está relacionada
com a densidade. A densidade é a função de onda, é a norma da função de onda, basicamente, mas a densidade de elétrons no espaço, né? Então essas bolinhas aqui representam, por exemplo, essa aqui é a região em que tem dentro dela 95% de chance de encontrar o elétron dentro dela e 5% de encontrar fora, por exemplo, né? E aí as cores têm a ver com o sinal da função de onda, se é positivo ou negativo, tá? E aí esses orbitais aqui, eles podem ser entendidos como vetores, né? Num espaço vetorial de funções do R3, né? Então, se vocês em cálculo 2 vocês vão ver funções vetoriais e funções do R3, funções espaciais, né? Que para cada ponto do espaço, para cada coordenada do espaço, elas dão um valor. Então, eu posso pensar que essa é uma função e isso é um espaço vetorial. O espaço vetorial de todas as funções que levam do R3 aos reais, por exemplo, no caso aqui, né? E aí, cada função dessa, na verdade, é um vetor, é uma função, né? É um vetor especial que vai ter um nome de autovetor, que a gente vai ver na terceira unidade, e, essencialmente, eles são ortogonais entre si, eles são perpendiculares. Então, existe, quando o elétron está num certo estado de energia, existe uma projeção de um no outro, né? E eles são ortogonais no contexto de energia, mas eles não são ortogonais no contexto espacial, né? Então, por exemplo, imagina um elétron no estado 1s, ele está em algum lugar dentro dessa esfera. O elétron no estado 2p, ele está em algum lugar dentro desses dois globos aqui. Se você perceber, tem uma parte da esfera que está dentro do globo, né? Então, isso aí a gente chama de projeção desse vetor em cima desse. E o tamanho dessa projeção tem a ver com a probabilidade do elétron mudar desse orbital, pular de um orbital para o outro. E vocês sabem de química que quando o elétron pula de um orbital para o outro, né, se ele pula para cima, ele absorve luz, se ele pula para baixo, ele emite luz, né? Então, efeito fotoelétrico, essas coisas todas, elas podem ser entendidas por essa generalização dessa nossa ferramenta de produto interno, né? Então, vamos fazer isso, né? Vamos olhar para as propriedades que o produto escalar tem e definir esse objeto, essa operação, para a gente de maneira mais geral. E aí a gente vai mudar o nome. Em vez de falar de produto escalar, a gente vai chamar de produto interno, para deixar claro que é uma ideia um pouco mais geral. E a gente vai mudar o símbolo também, né? Da mesma maneira que a gente não usa a setinha em cima do vetor para representar vetores da álgebra linear, né? Esse produto interno vai usar um símbolo diferente, né? Então, a ideia é a seguinte: eu vou olhar para o espaço vetorial sobre os reais agora, tá? Eu poderia pensar em outros corpos, mas por enquanto vamos simplificar o caso, vamos olhar para os reais. Então, o produto interno ele vai olhar para um par de vetores, né? Um par ordenado, então U e V, né? Que em tese é diferente de V e U. Então ele toma esses dois vetores e ele associa a um único número real. E o símbolo que vai representar esse número real é essa operação aqui. Esses que a gente chama de brackets, né, ou esses colchetes de ângulo aqui, né, com U, vírgula V. Então o produto interno de U com V é representado por esse símbolo com U, vírgula V. Ele vai obedecer a 4 axiomas, né? O primeiro, no caso do espaço vetorial sobre os reais, em que o produto interno é um número real, o produto interno de U com V é igual de V com U, ou seja, é uma operação comutativa. Essas propriedades são todas familiares para vocês que trabalharam com um produto escalar, né? Então, o produto interno de U com a soma de V mais W, essa adição aqui é a adição de vetores, né? Isso vai ser igual à soma dos produtos escalares entre U e V mais U mais W, U e W, né? Então, quer dizer, é como se a soma pudesse sair da operação aqui, de uma espécie de distributiva. Um escalar, né? O produto interno alfa V, né? Então esse alfa é um escalar, esse alfa pode sair do produto interno. Mas note o seguinte, aqui eu estou falando que é um par ordenado de vetores, né? Então U primeiro, V depois. Aqui eu estou colocando esse alfa, né, na segunda posição. Então o alfa que multiplica o V sai tranquilamente do produto interno, né? Cuidado, não falei nada sobre o alfa que multiplica o U, certo? E a quarta propriedade é que o produto interno de um vetor com ele mesmo é maior ou igual a zero. E a igualdade, ele só vai ser igual a zero, o produto interno de um vetor com ele mesmo só vai ser igual a zero quando esse vetor for o vetor nulo. E se o vetor for vetor nulo, esse produto interno dele com ele mesmo vai sempre dar zero, né? Então C e somente C, né? Essas são as 4 propriedades que um produto interno, que uma operação que pega 2 vetores e leva num número real,
precisa ter para ser chamada de produto interno. Então assim, o produto escalar usual lá, que você pega componente por componente, multiplica e tal, vai funcionar, né? Naquele caso lá, para aquele espaço vetorial, você vai ver que ele vai obedecer essas 4 propriedades. Essas propriedades vocês estão muito familiarizados. Só que qualquer operação que eu possa fazer entre dois vetores que me resulte num número real e tem essas 4 propriedades, eu vou poder chamar de produto interno, né? Então a gente vai ver que a gente vai poder definir produtos internos, por exemplo, entre funções, no espaço vetorial das funções, produtos internos no espaço vetorial das matrizes, né? Então, produtos internos diferentes daquele produto interno usual, no RN, por exemplo, eu consigo fazer, existem, né? Então, basta satisfazer essas 4 operações que a gente chama de produto interno, certo? Um cuidado que a gente tem que tomar é que isso aí vale se eu estou olhando para um espaço vetorial sobre os reais. Agora, se os escalares do meu espaço vetorial forem números complexos, aí muda um pouquinho. A primeira propriedade, a gente diz que não é comutativa, ela é semi-comutativa. A gente diz que, para um produto interno, para uma operação ser um produto interno no espaço vetorial complexo, quando eu trocar a ordem dos operandos aqui, então o produto interno de U com V vai ser o complexo conjugado de V com U, ou seja, a parte imaginária troca de sinal quando eu troco esses dois de lugar, né? Quando o produto interno é sobre os reais, né, a parte imaginária trocar de sinal não muda nada, por isso que a gente fala dessa igualdade. Mas se o espaço vetorial é complexo, aí trocar a ordem dos operandos aqui no produto interno troca o sinal da parte complexa, tá? Mas as outras todas continuam iguais, principalmente essa última. O produto interno de um vetor com ele mesmo tem que ser um número real maior ou igual a zero. Tá? Mesmo que o espaço vetorial seja sobre os complexos. Não é difícil de ver, porque eu só tenho aqui, olha, U com U e V com U. Se eu faço U com U e eu troco os dois de lugar, eu tenho que dar o complexo conjugado, só que tem que ser exatamente a mesma coisa, né? Então, os números complexos, que são iguais ao próprio conjugado, são os números reais, né? Então, o quarto axioma continua valendo, tá? É o produto interno de um vetor com ele mesmo, no espaço complexo, é um número real maior ou igual a zero, tá? Sendo que o produto interno entre dois vetores quaisquer pode ser um número complexo. E aí tem que satisfazer essa condição aqui, certo? Bom, aí o cuidado que a gente teve que tomar, né? A terceira propriedade aqui diz que quando eu multiplico o segundo vetor por um escalar, esse escalar sai do produto interno. É como se o produto interno alfa V é alfa vezes o produto interno de U com V, né? Só que note o seguinte, tinha um erro aqui, né? O produto interno entre U e alfa V, o alfa pode sair esse alfa pode ser um número complexo agora, né? Mas se o alfa está multiplicando o segundo vetor, ele sai do produto interno sem mudar nada, né? Ele continua ali igualzinho. Agora, o que acontece se esse alfa estiver na primeira posição? A propriedade lá, terceira propriedade, aqui ó, voltando, só fala sobre o alfa na segunda posição, né? Então, quando o alfa está na primeira posição, o escalar está na primeira posição, eu tenho que mandar ele para a segunda posição, porque aí eu sei o que acontece quando ele está na segunda posição, ele sai, né? Então na hora que eu mando ele para a segunda posição, eu tenho que trocar os dois vetores, o alfa U e o V, de lugar. Na hora que eu troco os dois de lugares, como eu estou olhando num caso complexo, então eu obtenho um complexo conjugado, né? E aí sim, o complexo conjugado de V, produto interno, com alfa U, é o complexo conjugado de alfa vezes o produto interno de V com U. Só que aqui eu tenho o produto de dois números complexos conjugados, né? Então isso aliás, eu tenho o complexo conjugado de um produto. E dá para mostrar que isso é o produto de cada um deles complexo conjugado, né? E aí eu tenho alfa conjugado vezes produto interno de V com U conjugado. Eu posso trocar de novo o V com U, né? E aí ele passa a ser sem estar conjugado, é o próprio UV que eu já tinha antes. Só que você percebe que o alfa ele continuou conjugado, né? Então é isso que acontece quando eu estou olhando para escalares
no espaço vetorial complexo. O que acontece é que, se ele está na segunda posição, ele sai inalterado. Agora, se ele está multiplicando o vetor da primeira posição, ele sai conjugado. Né? E aí, cuidado, tá? Isso é uma convenção. Tem livros que vão preferir fazer o contrário. Vão dizer que o alfa na primeira posição sai normal e o alfa na segunda posição sai conjugado. Tá? Isso aí é uma convenção. Tem alguns livros da área de matemática que usam essa outra convenção, mas essa convenção daqui, que o segundo sai direto e o primeiro sai conjugado, né, o da esquerda sai conjugado, é a convenção que a gente costuma usar em mecânica quântica e em outros trabalhos que utilizam espaços vetoriais complexos. Tá? Então, por questão de sanidade, eu vou manter essa notação e vou adotar essa convenção. Tá? Mas atenção, cuidado, se vocês estiverem vendo isso em algum livro, vejam qual que é a convenção que o livro de vocês usa. Por exemplo, o Apostol, que trabalha com números complexos e espaços vetoriais, né, ele usa a outra convenção. Tá? Então, cuidado. Bem, então, vamos ver agora que acontece mais algumas propriedades, consequências daqueles 4 axiomas que a gente tem do produto interno. Né? Primeiro, o que acontece se eu tomar o produto interno de um vetor com vetor nulo? Esse produto interno vai ser sempre 0. Né? Então, para provar isso é relativamente fácil, né? Porque U menos U é o vetor nulo. Então, o produto interno de U com vetor nulo vai ser o produto interno de U com U menos U. Só que aqui eu tenho uma adição. Né? Se você preferir uma adição e uma multiplicação por menos 1, né? Eu posso colocar isso aqui para fora da minha operação. E aí isso aqui fica o produto interno de U com U menos o produto interno de U com U. E isso, eles se cancelam, dá 0. Né? Então o produto interno de qualquer vetor com vetor nulo dá 0. E uma outra propriedade que a gente pode deduzir por indução finita é que se eu tenho, por exemplo, o produto interno de U com uma combinação linear de vetores, né? Essa combinação linear pode sair, essa soma e esse produto de escalares pode sair do produto interno. Então, para cada um deles, né, eu transformo isso aqui na soma de U com alfa 1 V1 mais U com alfa 2 V2 mais U com alfa 3 V3, e aí esses alfas podem ir saindo do produto de cada um dos produtos internos. Então é como se esse símbolo de somatória pudesse sair do símbolo de produto interno. Né? E os escalares também saem. Só que cuidado, os escalares vão sair de acordo com a regra do espaço dos complexos. Né? Claro que se for tudo real, beleza, o complexo conjugado é igual ao vetor, é igual ao número real e não tem problema. Agora, se for complexo, toma cuidado. Se eu estiver olhando para uma combinação linear no primeiro vetor, então esses escalares vão sair, mas eles vão sair conjugados. Tá? E aí, isso aqui vai dar a mesma coisa. Ou seja, isso aí já dá um resultado interessante, porque assim, basta eu saber o produto interno entre os vetores da base. Né? Porque eu escrevo cada um dos dois vetores que estou querendo calcular como combinação linear, e aí isso aqui vai ser simplesmente a combinação linear de, por exemplo, alfa i beta j, né? Alfa i complexo conjugado beta j. Né? E aí eu só preciso calcular esses produtos internos basicamente uma vez para cada par de vetores da base, e aí acabou. Eu não preciso mais ficar calculando o produto interno, eu anoto isso numa tabela e fico só consultando a tabela para calcular o produto interno entre dois vetores quaisquer. Né? E multiplicando por esses escalares, claro. Né? A gente vai ver isso na aula síncrona, alguns exemplos. Tá? Agora, vamos olhar exemplos de produtos internos em espaços vetoriais. Vamos começar pelo lugar familiar, né? O produto interno usual no Rn, esse produto interno usual ele vai ser análogo ao produto escalar, uma generalização do produto escalar para a dimensão n. Né? Então, se o vetor U tem componentes U1, U2, U3, etc., né? E o V tem componentes V1, V2, V3, etc., o produto interno usual vai ser o produto componente a componente, e depois eu somo. Né? Então, a gente pode chamar isso de soma com I indo de 1 até n, de UI, VI. Né? E aí dá para ver que essa soma vai satisfazer os 4 axiomas. Né? N pode ser qualquer valor, né? De 1 até tão grande quanto eu queira.
E a gente precisa verificar, então, essa aqui é a definição da operação, né? Como é que eu faço o produto interno no RN, produto interno usual? É assim, eu pego as componentes e faço essa conta. Então, o produto interno usual é definido dessa maneira, e a gente vai ver que essa operação, desse jeito, é um produto interno. Como? Testando cada um dos 4 axiomas, né? Então, primeiro, é comutativo? Bom, quem quer ver produto interno com U? Na hora que eu fizer essa conta aqui, isso aqui vai ser a soma, com I indo de 1 até N, de VI vezes UI. Só que esse produto, VI vezes UI, é um produto de 2 números reais, então ele pode comutar. Na hora que eu comuto, eu troco o U com V, eu vou obter somatória com I indo de 1 até N, de UI VI. Isso é exatamente a definição do produto interno de U com V, né? Então, quer dizer, isso aqui prova para mim que produto interno de V com U é igual ao produto de U com V. O segundo, que a adição pode sair do produto interno, né, fica como exercício para vocês, né? Então, façam explicitamente essa soma aqui, né, e vejam, rearranjando os termos da soma, que vai dar a soma desses dois produtos, né? Então, fica como exercício. Terceiro, o escalar sai, né, o escalar da direita sai do produto interno sem conjugar. Então, vamos calcular isso aqui, né? Pela definição, como é que eu faço o produto interno entre o vetor U e o vetor alfa V? Bom, isso vai ser a soma da componente I do vetor U com a componente I do vetor alfa V. E isso é alfa vezes VI, né? Então, fazendo a operação aqui apenas com números reais agora, desse símbolo de igual até esse símbolo de igual, aqui a conta é tudo com número real, né? Não estou olhando mais para vetor. Então, esse alfa eu consigo colocar em evidência para fora da somatória, né? Só que aí eu recupero de novo. Olha, essa somatória aqui é justamente o produto de U com V. Então eu demonstrei que o produto interno com alfa V é alfa o produto interno com V. Certo? E finalmente, que o produto interno de um vetor com ele mesmo é maior ou igual a zero. Bom, eu faço a conta. O que é isso? Eu vou multiplicar de componente a componente, indo de 1 até N. Só que aí, quando eu faço isso, produto de U com U, cada termo vai ser UI com UI. E esses caras são números reais, então isso aqui é UI ao quadrado. Como UI ao quadrado é sempre um número real, positivo, né, então a soma de um monte de números reais positivos vai ser maior ou igual a zero, né? Então, estão demonstrados os 4 axiomas aqui. O segundo fica como exercício para vocês mesmos, né? Mas você percebe que a ideia, para eu demonstrar isso, é justamente eu olhar para a operação que eu tenho que fazer e aplicar a definição. E aí eu verifico se a definição satisfaz a condição. Tá? Mesma coisa que a gente fazia com o que a gente fez com a definição de espaço vetorial, por exemplo. Um outro exemplo, né? Vamos olhar agora para espaços vetoriais um pouquinho mais gerais, né? Como é que a gente sai agora desse produto interno usual, que parece o produto escalar, para coisas mais complicadas, né? Então, se eu pensar num espaço vetorial das funções reais que são contínuas num certo intervalo, né? Eu posso definir o produto interno entre duas funções desse tipo como uma integral definida entre A até B do produto dessas duas funções, né? Na variável x, na mesma variável, né? Então, para verificar que isso é um produto interno, eu tenho que verificar que se eu trocar f com g, o valor vai ser o mesmo, que se eu colocar um escalar multiplicando g aqui, esse escalar pode sair da integral, né? Se eu faço f vezes g mais h, né, que eu posso fazer isso como integral de f vezes g mais integral de f vezes h, né? Então isso tudo vocês podem verificar aí que essa operação também é um produto interno nas funções reais. E outra maneira que a gente pode fazer também é considerar um peso fixo em termos de x aqui, né? Então, em vez de multiplicar f com g, eu multiplico fwg. E esse w é uma função fixa que depende, assim, que faz parte da definição de produto interno. Ela não é um outro vetor nem nada. Ela depende, assim, produto interno eu calculo com esse w, né? Então, e aí dá para ver também, se vocês viram integral de Riemann, né? A integral nada mais é do que a soma de um monte de termos, né? De f de x vezes g de x vezes dx. E aí eu faço o limite que o dx vai para zero, que essa soma tem infinitos termos, etc. Então, você pode querer pensar que esse espaço vetorial dessas funções, na verdade eu estou descrevendo um R infinito, né? Em que para cada valor de x, para cada valor real de x, eu tenho
um caso desses. Tem um probleminha aí que é a cardinalidade, né? Porque se eu estou no Rn, não importa quão grande seja o n, eu posso fazer o n tendo infinito e ter vetores infinitos, não tem problema. Isso aí vai ser... esse infinito vai ser contável. Eu ainda vou conseguir falar, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. Eu não consigo fazer isso com os números reais aqui que fazem a reta entre A e B, né? Então, é uma maneira mnemônica de pensar, mas não é matematicamente correta. Tá? Como se eu tivesse, por exemplo, aqui o produto interno usual, né? Eu estou multiplicando a primeira componente com a primeira de cada um, só que a primeira, assim, elas são infinitas aqui nesse caminho. Né? Não é isso que acontece por causa desse problema que eu falei. Eu não consigo falar que esse é o primeiro número real, esse é o segundo, esse é o terceiro. Tá? Mas é uma analogia que a gente pode pensar. Certo? E isso aí vai funcionar como produto interno, porque você pode testar as propriedades. Testem as propriedades para vocês verem que funcionam. Né? A gente pode desenvolver também na aula síncrona um produto interno no espaço de matrizes e também produto interno, produtos internos mais exóticos em espaços que a gente conhece, tipo um produto interno no Rn que não é o produto usual. Certo? Bom, mais informações aí estão lá na página da disciplina. Nessa versão do curso, essa aula é a aula 7. Tá? Lá tem exercício, tem a lista de exercícios e tem videoaulas de outros cursos que vocês podem acompanhar também, que tem mais exemplos. Certo? Então, a gente se vê agora na videoaula, na aula síncrona e na trilha de aula. Certo? Obrigado, gente. Até mais.